Anderson Gaspar de Oliveira, Astrogildo de Melo Silva, Eduardo Martins Teles de Aguiar, Hélio Sussumoabe, Ingrid de Souza Menezes, José Pedro Gomes de Oliveira, Lorival Sampaio Costa, Luciana Castelã Vieira, Marcos Moraes Abo, Milena Xisto Bargieri, retornando, Paulo Carlos de Oliveira Júnior, Rafael Vitor de Souza, Rodrigo Silva Pereira. Havendo número legal, com a graça de Deus e em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 11ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do Executivo e da convocação da sessão extraordinária. Peruíbe, 13 de dezembro de 2018. Ofício número 1530/2018 ao senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Peruíbe. Assunto: solicitação de sessão extraordinária. Senhores vereadores, tenho a honra de dirigir-me a vossas excelências para solicitar a realização de sessão extraordinária com a máxima urgência para discutir e votar os seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 94, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol Carlos Silva, Carlitão. Projeto de lei número 95, que dispõe sobre a alteração orçamentária no valor de R$200 mil. Projeto de lei complementar número 19, que revoga o título 2º da Lei Complementar Municipal número 76, de 30 de setembro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social. Projeto de lei complementar número 20, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe e da outras providências. A apreciação dos projetos de lei acima elencados é de extrema urgência, tendo em vista a aproximação do recesso parlamentar, sendo que apenas 2 sessões ordinárias deverão ser realizadas neste interregno e as medidas a serem tomadas, dependentes da aprovação dos projetos, ainda devem ser tomadas no corrente ano. Com relação ao projeto de lei número 94, que denomina o campo de futebol, a urgência se dá a pedido dos nobres vereadores para que na festa de encerramento do Esporte Clube Caraguava, clube onde o homenageado Carlos Silva, Carlito, foi por 30 anos presidente, possa ser feita a homenagem que já está sendo preparada. Já o projeto de lei número 95, que trata de alteração orçamentária, se faz urgente, dada a grande quantidade de mandados judiciais, requisitando a compra de remédios pela Secretaria Municipal da Saúde sem a devida previsão. Com relação aos 2 projetos de lei complementar, o 19 e 20, a urgência se dá para que se tomem as medidas cabíveis para que a reestruturação seja implantada no início do ano de 2019. Atenciosamente, Luiz Maurício Passos de Carvalho Pereira, prefeito municipal. Convocação. Excelentíssimos senhores vereadores, o presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, no uso de suas atribuições, vem, de acordo com o artigo 166 do Regimento Interno, convocar vossas excelências para a sessão extraordinária a realizar-se às 16 horas do dia 5 de dezembro, na Sala de Sessões Monsenhor Francisco Lino dos Passos, para deliberar sobre os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 94/2018, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol Carlos Silva, Carlitão. Projeto de lei número 95/2018, que dispõe sobre a alteração orçamentária no valor de R$200 mil. Projeto de lei complementar número 19/2018, que revoga o título 2º da Lei Complementar Municipal número 76, de 30 de novembro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social. Projeto de lei complementar número 20/2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Instituto do Regime Próprio de Previdência Municipal de Peruíbe e da outras providências. Peruíbe, 4 de dezembro de 2018, Rodrigo Silva Pereira, presidente. Para conhecimento dos vereadores, tanto o ofício do Executivo quanto a convocação.
Portanto, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos pautados para essa sessão extraordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Solicito que sejam feitas as leituras de todos os projetos, né, para que em seguida suspendamos a sessão uma única vez para a elaboração dos pareceres. Atendendo a questão de ordem do vereador Sumo, coloque em votação ao plenário. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. E os que forem contrários se manifestem verbalmente. Aprovada por 9 votos. Projeto de lei número 94/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol Carlos Silva, o Carlitão. A indicação número 730/2018, de todos os vereadores. Artigo 1º. Fica denominado campo de futebol Carlos Silva, o Carlitão, a praça esportiva localizada nos lotes números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e parte do lote 12, da quadra 37 do loteamento denominado Cidade Balneária Nova Peruíbe. Artigo 2º. As eventuais despesas decorrentes com a aplicação desta lei onerarão recursos de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 30 de novembro de 2018. Luiz Maurício Passos de Carvalho Pereira, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 95/2018, de autoria do Executivo, referente à alteração orçamentária no valor de R$200 mil. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à alteração orçamentária a título de remanejamento, transposição e transferência na Lei Municipal número 3.550, de 24 de novembro de 2017, conforme previsto na Constituição Federal, artigo 167, inciso 6º, no valor total de R$200 mil, sendo seus créditos, recursos e descrições elencados nos incisos abaixo. O inciso 1º, alteração orçamentária no valor de R$200 mil, crédito do Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Programa Saúde para Todos, manutenção da atenção de média e alta complexidade, material de consumo R$200 mil. O recurso, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, manutenção do Programa de Atenção Básica, indenizações e restituições trabalhistas, R$33 mil, outros auxílios financeiros à pessoa física, R$36.200, vigilância em saúde, manutenção da vigilância epidemiológica, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$80.800, Departamento de Administração e Finanças, Educação Profissional Continuada, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$50 mil. Total do recurso, R$200 mil. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 30 de novembro de 2018. Luiz Maurício Passos de Carvalho Pereira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 19/2018, de autoria do Executivo, que revoga o título 2º da Lei Complementar Municipal número 76, de 30 de setembro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social. Artigo 1º. Ficam revogados os artigos 53 ao 76, correspondentes ao título 2º da Lei Complementar Municipal número 76, de 30 de setembro de 2005, cuja matéria será disposta em lei complementar específica. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 26 de novembro de 2018. Luiz Maurício Passos de Carvalho Pereira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 20/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a estruturação administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe e da outras providências. Capítulo 1º do Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe, Peruíbe Prev. Artigo 1º. O Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe, Peruíbe Prev, criado pela Lei Complementar Municipal número 76, de 30 de setembro de 2005, como pessoa jurídica de natureza autárquica, sob regime especial, dotado de autonomia administrativa, patrimonial e financeira,
por prazo indeterminado, com sede e foro no município de Peruíbe, fica mantido como único órgão gestor do regime próprio de previdência social dos servidores municipais. Parágrafo 1º. A entidade de previdência de que trata este artigo observará os objetivos, finalidades e atribuições previstas nesta lei complementar, funcionando nos termos da Constituição Federal e das leis federais que dispõem sobre normas de previdência social, bem como regulamentos, normas, instruções e atos normativos aprovados por seu Conselho Administrativo, dando suporte às seguintes finalidades. Primeira, a administração, gerenciamento e operacionalização do regime. Segunda, a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios assegurados pelo regime. Terceiro, a inspeção para a concessão da aposentadoria por invalidez e incapacidade, bem como para a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas na forma da lei. Quarto, emissão e averbação de certidão de tempo de contribuição dos servidores estatutários efetivos vinculados ao ERPPS. Quinto, a arrecadação e cobrança dos recursos e contribuições necessários ao custeio do regime, captando e formando patrimônio de ativos financeiros de coparticipação. Sexto, a gestão do Fundo de Previdência e dos recursos arrecadados, visando ao incremento e à elevação das reservas técnicas. Sétimo, a manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores públicos ativos e inativos, respectivos dependentes e dos pensionistas. Oitavo, a realização de eventos, palestras, cursos e oficinas em prol dos segurados do Peruíbe-Prev, bem como dos gestores da administração pública, inclusive do legislativo e das autarquias e fundações públicas do município, visando ao treinamento e à capacitação, formação de matéria de regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais. Nono, a implantação de programas pré-aposentadoria e pós-aposentadoria. Parágrafo 2º. O Peruíbe-Prev deverá, primeiro, estabelecer os instrumentos para a execução, controle e supervisão de suas atividades nas áreas previdenciária, administrativa, técnica, atuarial e econômico-financeira, observada a legislação federal. Segundo, fixar as metas a serem atingidas pelo Instituto e pelo RPPS, critérios objetivos de avaliação de seu desempenho, mediante a utilização de indicadores de qualidade e produtividade, bem como de aferição de sua eficiência e de observância dos demais princípios constitucionais norteadores da administração pública. Terceiro, estabelecer de modo objetivo as responsabilidades pela execução e pelos prazos dos planos, programas, projetos, atividades e serviços a seu cargo. Quarto, estabelecer parâmetros para a contratação, gestão e dispensa de seu pessoal, de forma a assegurar a preservação dos mais elevados e rigorosos padrões técnicos de seus planos, programas, projetos, atividades e serviços. Quinto, manifestar-se sobre os projetos de lei, versando sobre planos de instituição, reestruturação e reorganização de cargos, carreiras e vencimentos, bem como sobre a criação de quaisquer vantagens ou aumentos para os servidores ativos, encaminhados obrigatoriamente pelo Executivo ou Legislativo, com vistas a determinar os impactos nos recursos previdenciários, a fim de preservar o equilíbrio financeiro atuarial do regime. Sexto, cumprir e fazer cumprir as obrigações previstas nesta lei e na legislação federal, estadual e municipal pertinente. Parágrafo 3º. Na consecução de suas finalidades, o Peruíbe-Prev atuará com independência e imparcialidade, visando ao interesse público, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Parágrafo 4º. É vedado ao Peruíbe-Prev, primeiro, conceder empréstimos de qualquer natureza, especialmente à União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive o de Peruíbe, a entidades da administração indireta, a servidores públicos ativos, a inativos e pensionistas. Segundo, celebrar convênios ou consórcios com outros estados ou municípios com o objetivo de pagamento de benefícios. Terceiro,
aplicar recursos em títulos públicos, exceto os títulos do governo federal. Quarto, atuar nas demais áreas da Seguridade Social ou qualquer outra área não pertinente à sua precípua finalidade. Quinto, atuar como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval ou obrigar-se em favor de terceiros por qualquer outra forma. Sexto, assumir atribuições, responsabilidades e obrigações estranhas à sua finalidade. Parágrafo 5º. O Peruíbe-Prev poderá contratar serviços técnicos profissionais especializados para oferecer consultoria e assessoria técnica na formulação das políticas e diretrizes de investimentos, na avaliação e análise de desempenho de investimentos, na área de capacitação em regime próprio de previdência, na área jurídica para representação judicial e extrajudicial, quando for o caso, na realização de serviços das demais áreas administrativas e jurídica, com a finalidade de atingir os objetivos de sua competência. Capítulo 2º, da estrutura de governança e administrativa, a seção 1ª, dos órgãos. Artigo 2º, o Peruíbe-Prev tem a seguinte estrutura administrativa. Primeiro, órgãos colegiados. A, Conselho Fiscal. B, A, Conselho Administrativo. B, Conselho Fiscal. E C, Comitê de Investimentos. Segundo, superintendência integrada pelas seguintes unidades. A, Gerência Administrativa. B, Gerência de Benefícios. C, Gerência Financeira e de Investimentos. Terceiro, Procuradoria Jurídica. E quarto, Controladoria. Subseção 1 dos órgãos colegiados do Conselho Administrativo. Artigo 3º. O Conselho Administrativo é órgão de deliberação e orientação superior do Peruíbe-Prev e será constituído por 7 membros, sendo todos com formação na área ou com diploma de nível superior, titulares e seus respectivos suplentes, indicados e nomeados pelo chefe do Executivo na seguinte conformidade. Primeiro, 3 servidores titulares e seus respectivos suplentes, dentre segurados ativos e inativos, indicados pelo chefe do Executivo. Segundo, 3 servidores titulares e respectivos suplentes, dentre segurados ativos e inativos, indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Peruíbe. Terceiro, 1 servidor titular e respectivo suplente, dentre segurados ativos e inativos, indicado pela Câmara Municipal de Peruíbe. Artigo 4º. Os membros do Conselho Administrativo devem preencher os seguintes requisitos. Primeiro, ser segurado obrigatório do regime próprio de Previdência Social de Peruíbe, dentre ativos e inativos. Segundo, não ter sido condenado civil ou criminalmente e nem ter sofrido condenação por processo administrativo disciplinar nos últimos 5 anos, ou estar respondendo por ilícitos de qualquer ordem. Artigo 5º. Os membros do Conselho Administrativo exercerão mandato por 3 anos, permitida a recondução limitada ao máximo de 3 mandatos consecutivos para o mesmo Conselho. Parágrafo único. Os conselheiros titulares e seus respectivos suplentes tomarão posse em ato solene, presidido pelo superintendente do Peruíbe-Prev. Artigo 6º. No período dos dias em que se realizarem as sessões do Conselho Administrativo, o conselheiro será dispensado de comparecer ao respectivo local de trabalho, sendo o período do dia correspondente considerado como de exercício no cargo efetivo para todos os efeitos legais. Parágrafo único. A função de conselheiro será exercida sem prejuízo das atribuições do cargo efetivo de origem. Não será remunerada em hipótese alguma e será considerada de relevante interesse público. Artigo 7º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente, mensalmente, em data fixada previamente e extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocado pelo seu presidente ou pelo superintendente, ou a requerimento de 2/3 dos seus membros, exigindo o quórum mínimo de 4 membros para a instalação das sessões. Parágrafo 1º. O presidente e secretário do Conselho serão eleitos pelos seus respectivos pares
por meio de votação, na primeira sessão após a posse, pelo período de 1 ano, permitida a recondução. Parágrafo 2º. Na ausência do presidente ou secretário eleitos, os membros presentes elegerão o respectivo substituto para aquela sessão. Artigo 8º. As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas pelo voto da maioria simples dos presentes, respeitada a permanência do quórum de instalação. Parágrafo único. Em caso de empate na votação, o presidente eleito desempatará. Artigo 9º. O membro do Conselho Administrativo não é destituível ad nutum e somente perderá o mandato em virtude de condenação irrecorrível quando faltar sem apresentar justificativa 3 sessões consecutivas ou 4 intercaladas. Artigo 10º. Nas hipóteses de perda de qualidade do segurado obrigatório do RPPS-SP, renúncia, morte, perda de mandato ou afastamento provisório, ou quando os servidores tiverem em gozo de licença ou afastamento previsto na Lei Complementar 175. Artigo 11º. Ao Conselho Administrativo compete decidir sobre as matérias pertinentes aos objetivos do RPPS, especialmente aprovar a política, diretrizes e investimentos, elaborar e aprovar seu regimento interno, aprovar o regimento interno do Comitê de Investimentos, propor e elaboração de regulamentos, aprovar o quadro de pessoal, aprovar a aplicação das indicações, deliberar sobre o balanço patrimonial, autorizar a aquisição, aprovar a proposta orçamentária anual, aprovar a contratação de assessoria e consultoria externa, autorizar e aprovar negociação de eventuais valores, autorizar e aprovar parcelamento da restituição dos servidores e contribuições previdenciárias indevidas, fiscalizar atividades do PREV, zelar pela verificação e acompanhamento dos casos nos processos de aposentadoria por invalidez, deliberar sobre propostas de medidas a serem adotadas pelos órgãos promotores de concursos públicos, acompanhar os projetos de lei disciplinadores de concessão de vantagens pecuniárias, propor aos órgãos patrimoniais normas para a implantação de programas para a readaptação, determinar a realização de inspeções, deliberar sobre providências a serem tomadas em razão de determinações do Tribunal de Contas, deliberar sobre as providências a serem tomadas para a fiscalização e efeito e controles feitos pela Controladoria, funcionar como órgão de aconselhamento, aprovar os contratos, acordos e convênios a serem celebrados, examinar e emitir parecer conclusivo sobre a proposta de alteração da política previdenciária do município, aprovar proposta de diretrizes orçamentárias, analisar e ratificar parecer conclusivo, analisar e decidir os recursos administrativos, desempenhar outras atividades. Artigo 12. São atribuições do presidente dirigir e coordenar atividades, convocar, instalar e presidir as sessões, encaminhar balancetes mensais. Artigo 13. São atribuições do secretário elaborar as atas, elaborar requerimentos e documentos de competência do Conselho, desempenhar outras atividades correlatas compatíveis com a função. Conselho Fiscal, artigo 14. O Conselho Fiscal será constituído por 5 membros, sendo todos com formação na área. 2 servidores titulares, 2 servidores titulares dentre os escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, 2 indicados pelo sindicato, 1 servidor indicado pela Câmara. Membros do Conselho Fiscal devem preencher os requisitos, ser segurado, obrigatório, não ter sido condenado. Artigo 16. Membros do Conselho Fiscal exercerão mandato por 3 anos, permitida a recondução. Artigo 17. No período dos dias em que se realizarem as sessões, o Conselho será dispensado. Artigo 18. O Conselho reunir-se-á ordinariamente, mensalmente, em data fixada previamente. Artigo 19. As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas pelo voto da maioria simples. O artigo 20. O membro do Conselho Fiscal não é destituível ad nutum e somente perderá o mandato em virtude de condenação e quando faltar sem apresentar justificativa. Artigo 21. Nas hipóteses da perda do mandato, da qualidade do segurado obrigatório, renúncia, morte e perda de mandato. Artigo 22. Compete ao Conselho Fiscal elaborar e aprovar regimento interno. Artigo 23. São atribuições do presidente dirigir e coordenar atividades do Conselho. Artigo 24. São atribuições do secretário do Conselho elaborar as atas e requerimentos. O Comitê de Investimento, artigo 25, é o órgão autônomo de assessoria. Artigo 26. O Comitê de Investimento será constituído por 5 membros. Artigo 27. Nos períodos dos dias em que se realizarem as sessões, o membro do comitê será dispensado de comparecer ao respectivo local de trabalho.
Artigo 28. O membro do comitê será substituído em suas ausências e afastamentos legais pelo suplente. Artigo 29. O presidente do comitê será o responsável técnico pelos investimentos do Peruíbe-Prev. Artigo 30. A previsão de composição, forma representativa e a qualificação técnica exigível deverá seguir o disposto na portaria MPS 519. Artigo 31. O comitê de investimento reunir-se-á ordinariamente, mensalmente, em data fixada, previamente e extraordinariamente, sempre que necessário. Artigo 32. Decisões do comitê serão tomadas pela maioria, respeitada a permanência do quórum. Artigo 33. O comitê decidirá com fundamento em pareceres. Artigo 34. Compete ao comitê de investimentos propor para a aprovação do Conselho seu regimento interno, propor anualmente política de investimentos, selecionar opções de investimento, desempenhar outras atividades correlatas compatíveis com a área de atuação. Artigo 35. Compete ao presidente do comitê dirigir, convocar e encaminhar com antecedência mínima aos membros do comitê a pauta da reunião. Artigo 36. Atribuições do secretário: elaborar as atas, elaborar requerimentos, desempenhar outras atividades correlatas. Superintendência. Artigo 37. Realizar a gestão geral da Peruíbe-Prev. O artigo 38. O superintendente do Peruíbe-Prev deverá contratar anualmente empresas de assessoria atuarial devidamente habilitada. O artigo 39. Compete à gerência administrativa o desenvolvimento das atribuições relacionadas às suas atividades. Artigo 40. Caberá ao Peruíbe-Prev normatizar as seguintes matérias relacionadas à gerência administrativa: detalhamento dos seus conteúdos e o relatório mensal de atividades. Artigo 41. Compete à gerência a elaboração do relatório mensal. Artigo 42. Caberá ao Peruíbe-Prev normatizar as seguintes matérias relacionadas à gerência de benefícios. Artigo 43. Compete à gerência financeira e investimento desenvolvimento das atribuições relacionadas às suas atividades. Artigo 44. Compete à Procuradoria Jurídica o desenvolvimento das atribuições relacionadas às suas atividades. O artigo 45. Controladoria, o órgão da estrutura administrativa do Peruíbe-Prev, responsável pelo controle interno das suas ações. Artigo 46. O Peruíbe-Prev será composto por servidores públicos titulares dos cargos efetivos do quadro de cargos da Prefeitura. Artigo 47. Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de assessor técnico, diretor administrativo e de benefício, diretor financeiro e investimentos, previsto no cargo de quadro de provimento em comissão. Artigo 48. Ficam extintos os cargos de provimento efetivo, de agente administrativo, servente operador de computador. Artigo 49. Fica criado o cargo de técnico previdenciário de provimento efetivo mediante concurso público. Artigo 50. Fica criado o cargo de analista previdenciário de provimento efetivo mediante concurso público. Artigo 50. Fica renomeado para analista previdenciário, área contábil, o cargo de contador. O artigo 52. Cargos de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público dos quadros efetivos. Analista previdenciário, para o procurador jurídico e técnico previdenciário. As atribuições, artigo 53, atribuições, deveres e responsabilidades específicas dos cargos efetivos do Peruíbe-Prev estarão disciplinados no anexo 3º desta lei. Artigo 54, o cargo em comissão de investidura transitória de livre nomeação e exoneração é o descrito no cargo de quadros do anexo 2º. Artigo 55, atribuições, deveres e responsabilidades específicas da comissão do Peruíbe-Prev são disciplinados no anexo 3º. O artigo 57. Tabelas de referência dos vencimentos dos cargos efetivos e comissionados estão no anexo 5º. Artigo 8º. Para fins de avaliação do estágio probatório dos servidores da autarquia, fica criada a comissão permanente para avaliação de estágio, composta por 3 membros. Artigo 59. Fica criada a comissão permanente de licitações do Peruíbe-Prev. Artigo 60. Fica criada a comissão permanente de estudos previdenciários para realizar estudos necessários à adequação da lei. Artigo 61. Perícias médicas visando a concessão de aposentadoria por invalidez, revalidação periódica da aposentadoria por invalidez, avaliação de dependentes previdenciários. Artigo 64, patrimônio do Peruíbe-Prev é autônomo, livre, desvinculado do patrimônio dos poderes legislativo e executivo. O artigo 70, recursos do Peruíbe-Prev originam-se das fontes de custeio já elencadas nos poderes legislativo e executivo. Artigo 71, contribuição previdenciária compulsória da Prefeitura, Câmara, autarquia, fundações públicas municipais constituídas de recursos do orçamento corresponde ao produto de aplicação da alíquota de 11,20%. Artigo 72. Contribuição previdenciária compulsória consignada em folha de pagamento dos segurados ativos corresponde ao percentual de 11%. Artigo 73. Incidirá contribuição compulsória sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
Artigo 74. Contribuições do regime próprio de previdência social previsto nos artigos 71, 72 e 73. Artigo 75. Alíquotas estabelecidas nos artigos 71 e 72. Artigo 76. Contribuições não recolhidas nos prazos estabelecidos nessa lei ficarão sujeitas à incidência de multa de 2% de juros de mora e 1% ao mês. Artigo 77. Fica autorizada a utilização dos recursos provenientes da compensação financeira no período de 6 de maio de 99 em diante. Artigo 78. Recursos financeiros e patrimoniais do período prévio garantidores dos benefícios do RPS serão aplicados na conformidade da legislação pertinente. Artigo 79. Fica mantido o Fundo da Previdência vinculado ao período prévio. Artigo 80. Integra o patrimônio financeiro do Fundo de Previdência, saldo financeiro remanescente das contribuições previdenciárias. Artigo 81. Recursos do Fundo de Previdência devem ser aplicados ou utilizados na utilização de despesas decorrentes. Artigo 82. Visando atender à continuidade dos serviços públicos, o cargo em comissão de assessor técnico será extinto somente decorridos após 30 dias do primeiro provimento do cargo efetivo do técnico previdenciário de que trata esta lei. Artigo 83. Os conselheiros titulares e suplentes em exercício no Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, quando da promulgação da presente lei complementar, submeter-se-ão ao disposto no artigo 5º e no artigo 16, respectivamente. Artigo 84. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei complementar correrão por conta de verbas do orçamento próprio, suplementadas se necessário. Artigo 85. Essa lei complementar entra em vigor da data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 26 de novembro de 2018, Luiz Maurício Passos de Carvalho Pereira, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Sumo, Secretaria de Hoje dos Trabalhos. Atendendo a questão de ordem aprovada, nomeio o vereador Rafael Vitor de Souza para a relatoria da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Astorgildo de Melo Silva para a relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento e o vereador Sussumo para a relatoria da Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, para exararem os pareceres dos projetos de lei 94, os projetos de lei 95, projeto de lei complementar 19 e projeto de lei complementar 20. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Eu solicito que a sessão seja suspensa apenas o tempo necessário para a elaboração dos pareceres, para não atrasar a sessão ordinária. Ok. Peço que seja então providenciado o administrativo e os vereadores que por gentileza possam examinar os pareceres. Então fica suspensa a sessão até o término dos pareceres ficarem prontos. Pode passar qualquer hora do dia também. Se caso não estiver, pode deixar para mim. Se quiser mandar no meu WhatsApp também. Pode. Não, com certeza. Mas você pode deixar o físico e também manda no WhatsApp. Tá bom? Olha só para mim colocar em ordem. Pode colocar no projeto? Ah, não, beleza. O que eu souber. Já você colocar separado, vai só os pareceres agora, né? Coloque na sequência dos projetos. Tá? Pode.
Solicito o secretário que faça a chamada regimental. Adilson da Silva Oliveira, Alexandre Tamer Júnior, Anderson Gaspar de Oliveira, Astrogildo de Melo Silva, Eduardo Martins Teles de Aguiar, Hélio Sussumoabe, Ingrid Souza Menezes, José Pedro Gomes de Oliveira, Lorival Sampaio Costa, Luciana Castelã Vieira, Marcos Morrais Zabo, Milena Xisto Bargieri, Paulo Carlos de Oliveira Júnior, Rafael Vitor de Souza e Rodrigo Silva Pereira. Declaro reaberta a presente sessão. Solicito o secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 198/2018, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 94/2018. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 94/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol Carlos Silva, Carlitão, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2018, Comissão de Justiça e Redação, Rafael Vitor de Souza, relator especial. Parecer número 167/2018, Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 94/2018. A Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei número 94/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol Carlos Silva Carlitão, é de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2018, Comissão de Finanças e Orçamento, Astrogildo de Melo Silva, relator especial. Parecer número 34/2018, Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, ao projeto de lei número 94/2018. A Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, analisando o projeto de lei número 94/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol Carlos Silva Carlitão, é de parecer que nada tem a opor ao presente projeto. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2018, Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, Hélio Sussumoabe, relator especial. Esse aqui, né? Acabou. Agora tem que colocar em votação aquele projeto. Pareceres de conhecimento dos vereadores. Coloco em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os que forem contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Parecer número 199/2018 da Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 95/2018. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 95/2018, de autoria do Executivo, referente à alteração orçamentária no valor de R$200 mil, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2018, Comissão de Justiça e Redação, Rafael Vitor de Souza, relator especial. Parecer número 168/2018, Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 95/2018. A Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei número 95/2018, de autoria do Executivo, referente à alteração orçamentária no valor de R$200 mil, é de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2018, Comissão de Finanças e Orçamento, Astrogildo de Melo Silva, relator especial. Para conhecimento dos vereadores. Coloco em discussão. Esse é o 95. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os que forem contrários se manifestem verbalmente.
Aprovado por 9 votos. Parecer número 200 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 19/2018, de autoria do Executivo. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei complementar número 19/2018, de autoria do Executivo, que revoga o título 2 da Lei Complementar Municipal número 76, de 30 de setembro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões em 5 de dezembro de 2018, Comissão de Justiça e Redação, Rafael Vitor de Souza, relator especial. Parecer de conhecimento, coloco em discussão. Primeira discussão, projeto. Agora sim, coloco em primeira votação de forma nominal. Adilson da Silva Oliveira. Alexandre Tamer Júnior. Favorável. Anderson Gaspar de Oliveira. Favorável. Astrogildo de Melo Silva. Favorável. Eduardo Martins Teles de Aguiar. Hélio Sussumoabe, favorável. Ingrid de Souza Menezes. Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Lorival Sampaio Costa. Luciana Castelã Vieira. Favorável. Marcos Moraes Zabo. Milena Xisto Bargieri. Favorável. Paulo Carlos de Oliveira Júnior. Favorável. Rafael Vitor de Souza. Favorável. Dez votos favoráveis, 4 ausências. Projeto aprovado em primeira votação. Parecer número 201/2018 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 20/2018 de autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei complementar número 20/2018 de autoria do Executivo, que dispõe sobre a estruturação administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe e da outras providências, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões em 5 de dezembro de 2018. Comissão de Justiça e Redação, Rafael Vitor de Souza, relator especial. Parecer número 169/2018, Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei complementar número 20/2018. Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei complementar número 20/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a estruturação administrativa do Instituto da Previdência Municipal de Peruíbe e da outras providências, é de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões em 5 de dezembro de 2018, Comissão de Finanças e Orçamento, Astrogildo de Melo Silva, relator especial. Pareceres de conhecimento, coloco em discussão. Em primeira discussão, com a palavra, nossa querida vereadora Milena Bargieri. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do querido presidente Rodrigo Silva, cumprimento todos os meus colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, público presente. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Na verdade, eu só queria tecer algumas observações quanto a esse projeto e a justificação do meu voto, que será favorável à criação desses cargos, já que sempre criação de cargo gera um desgaste quando as pessoas não entendem exatamente o que se está criando. Então, é importante que se explique que a Previdência Municipal foi criada em 2003, em 2005 criou-se a autarquia da Previdência, e desde então não foi regulamentado por lei a estrutura administrativa. É importante que se entenda que não se está mudando isso exclusivamente aos funcionários públicos do município, que não se está mudando regra de previdência. O que se está alterando é reestruturando a parte administrativa da Previdência. Estão sendo criados alguns cargos novos, porque o que existe hoje é o de procurador, que inclusive é o Dr. Maurício Conte, e de contador, que é a doutora Geis Helena. Estão se criando alguns cargos, como 3 cargos de analista previdenciário. Na verdade, constam 4, mas um já existe.
E os cargos de técnicos previdenciários, que 2 também já existem. Então, está extinguindo os cargos comissionados, ou seja, existem alguns funcionários já atuando, mas por meio de portaria, ou seja, o prefeito escolhe aqueles funcionários e, a partir da aprovação, caso essa lei venha a ser aprovada, em 2 votações, será feito concurso público e quem ocupará esses cargos estritamente técnicos de previdência serão cargos concursados, o que dá mais segurança a todos. Então, eu queria só tecer essas observações, até porque já existem apontamentos do Tribunal de Contas determinando que a Prefeitura tome essas providências. Então, justificando aqui as criações dos cargos e o meu voto favorável. Uma parte, vereador, antes Claro. que Vossa Excelência encerre, só para parabenizar Vossa Excelência pela explicação, né, porque foi feita a leitura aqui, mas para o grande público às vezes é difícil entender todos esses termos aqui. A Vossa Excelência explicou de maneira bem sucinta, né, e clara o que é esse projeto e assim não paire dúvidas aqui sobre o que nós estamos votando, né? E até para justificar também aos munícipes que estão chegando, nós estamos em sessão extraordinária ainda. Daqui a pouco vamos iniciar a sessão ordinária mesmo desta quarta-feira. Sim, eu até parabenizo a Prefeitura, porque é um projeto que realmente tinha que ser colocado em pauta, né, algo que vem aí desde 2005, essa reestruturação era necessária, como eu já disse, por diversos apontamentos do Tribunal de Contas, e ao invés de cargos comissionados, nós passaremos a ter cargos efetivos, cuidando da previdência municipal dos funcionários públicos efetivos. Gratidão. Obrigado, vereadora Milena, pela colaboração. Continua a discussão. Coloco em votação de forma nominal. Adilson da Silva Oliveira. Alexandre Tamer Júnior. O Tom está com pressa, hein? Favorável. Anderson Gaspar de Oliveira. Favorável. Astrogildo de Melo Silva. Favorável. Eduardo Martins Teles de Aguiar. Hélio Sussumo Abe. Favorável. Ingrid de Souza Menezes. Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Lorival Sampaio Costa. Luciana Castelã Vieira. Favorável. Marcos Moraes Zabo. Milena Xisto Bargieri. Favorável. Paulo Carlos de Oliveira Júnior. Favorável. Rafael Vitor de Souza. Favorável. Dez votos favoráveis, 4 ausências. Projeto aprovado em primeira votação. Não havendo mais matérias a serem discutidas na sessão extraordinária, dou encerrada a presente sessão e dentro de alguns minutos iniciaremos a sessão ordinária. Peço aos vereadores que possamos rapidamente colocarmos os nossos ternos, gravatas e voltarmos ao plenário para darmos início. O vereador Rafael já está pronto? Não será necessário, viu? Preparado. O vereador Tom Gaspar preparado também. Então até já, meus colegas e aos munícipes. Até já. Deixa ele assinar depois. Você dessa, né?